Bom dia, eu sou o Lucas, vou dar aula de Serialize Active Storage. O que que é? Quando a gente está no Insomnia, quando a gente vai mexendo para mandar, o que o Insomnia está fazendo aqui, o Thunder Client que vocês querem usar. Você está mandando as informações lá para o front-end, e as informações vão ser mandadas como foi criado no banco de dados, que tem esses dois dados aqui que pode ser considerado lixo. Create ads, update ads, que é literalmente quando você criou no banco de dados a informação, e toda vez que você dá um editado, um update. Isso aqui não é necessário em quase todos os casos. E tem outros atributos que podem ser legais serem mandados juntos. Por exemplo, o usuário, como foi feito no banco de dados, vocês devem lembrar, o usuário ele tem vários aqui na model, ele tem vários ratings, ele tem vários comentários que vai julgar os filmes. Só que você não está mandando aqui. Então, quando você for fazer o front-end, vai ficar um pouco difícil de você visualizar isso. Um pouquinho chato, porque eu teria que mandar então outra, em vez de chamar user index, eu teria que chamar lá o rates index e ver qual seria o rating do usuário que você quer. Seria muito mais fácil você mandar tudo junto. E uma forma de mandar isso tudo junto seria para o Serializer, que é uma forma então, o que é Serializer? Editar o que a gente está mandando para o front-end. A gente coloca essa gem para fazer isso, gem Active Mode Serialize, você vai colocá-la, rodar o bundle como sempre, que eu já rodei, então vai ser rápido. E com isso aqui instalado, você nem precisa mais do gem file, acabou. E a gente pode começar criando nossas serializers. Só um comentário, antes da aula eu criei mais controles aqui, um controle para mover para o usuário, e populei um pouquinho mais a seed para a gente ter informações de tudo do negócio. 5 gêneros, 10 usuários, 10 filmes e 10 comentários. Enfim, como a gente faz para criar? A gente vai dar o Rails Generate como sempre, e no caso a gente vai digitar Serializer. Simples assim. Serializer. E vai colocar o nome da model. Tudo letra minúscula no singular. Então o nome da model é o usuário que a gente quer. Dá um Enter. Foi criado. Você pode ver aqui que na pasta app, lá embaixo, pode deletar, abaixar esse controle. Foi criada aqui uma pasta Serializers, que vai ter o atributo ID. E se a gente rodar, banco de dados, ó, eu fiz com o usuário. Aqui eram as informações que estavam sendo mandadas antigamente. ID, nome, isadmin, creates, update. Agora, só tem o ID. Por que isso? Porque nosso serializer só está mandando o ID. Então a gente tem que consertar isso. Vamos colocar os outros dados importantes. Então, o name, opa, tudo como símbolo, que é os dois pontos na frente. Admin, exatamente como está escrito no banco de dados, não dá erro, que nem eu escrevi errado, que era letra minúscula. Pronto. Agora, você não mandou o create update ads. Já melhorou um pouco. Já está menos poluído, tem menos informações para pesar. E agora a gente pode colocar, igual a gente colocou na model, aqui na model, has many ratings, exatamente igual. Nos dois tem que ter assim. E com isso, ele vai o que ele vai fazer aqui? Ele vai ver esse usuário e procurar no banco de dados todos os comentários que esse usuário específico fez. Então agora a gente está mandando um objeto bonitinho com esse usuário e todos os seus comentários. Aqui só tem um. Só que, por exemplo, aqui não tem ninguém, ó. Não tem nenhum, não tem nenhum. Aqui já tem dois. Então a gente consegue mandar certinho aqui. Dá pra ver que o ratings é um objeto. Também. Um array de objetos, desculpa. E aqui, ó, aqui tem 4, que como eu comentei, na seed eu fiz aleatoriamente. Para criar cada usuário tem um número aleatório de comentários aqui, só para dar uma populada, ficar bem... Vários casos, com 2, com nenhum, com 4, assim por diante. E com isso a gente tem várias informações. A gente poderia mandar mais informações? Poderia. Aí, por isso que você sempre tem que pensar. Serializer, você tem que pensar no front-end. Agora vai ficar um pouco difícil de vocês verem, tipo, pensarem assim. Vai ficar um pouco abstrato. Mas quando vocês forem mexer mais, vocês vão ter que pensar. Ah, o que eu preciso para fazer tal coisa? Porque isso aqui é uma requisição, isso aqui leva tempo, não é instantâneo. Isso aqui muitas vezes pode ser feito pela internet. Então, é bom você fazer só uma e ter todas as informações que você quer para uma página específica.
Então, uma requisição para facilitar, deixar mais rápido e tudo. Então você tem que pensar, ah não, eu quero fazer uma lista e mostrar todos os usuários do meu site. Só que eu também quero mostrar os comentários. Aí você vai colocando mais coisa aqui na Serializer como você achar que foi interessante para não fazer muitas requisições de uma vez. E claro, não ficar poluindo isso aqui com lixo. Então, se você nunca vai precisar dos comentários do usuário, você não coloca isso aqui, mas nesse caso aqui sempre vai ser necessário, tipo, nesse exemplo. Aí a gente pode fazer outros serializers, como por exemplo, se você ver user, tem também um move, não tem? No move, olha lá, também tem esses dois lixos. E o pior, Gen ID 5, o que é isso? Que gênero é esse? Gênero 5, a gente vai ter que fazer o que para descobrir isso? Outra requisição. A gente teria que dar um show no gênero, com o ID 5. Outra requisição, não é legal, sempre fazer uma requisição. Então o que a gente pode fazer? Consertar isso. Vamos de novo criar uma nova serializer. Então, Rails generate serializer move. Só ver se está escrito certinho, senão pode dar erro. Foi criado, aqui tem. Se a gente mandar de novo, o que vai acontecer? Nada, porque eu não rodei o servidor. Sempre roda no servidor, gente. Agora só tem o ID, de novo. Agora a gente vai e popula. Não popula, a gente coloca todos os atributos que quer. Então, move tinha um nome. Só para ter certeza. O move tem um nome, tem o gênero ID. Só que a gente não quer o gênero ID. O que a gente pode fazer? Criar funções. Então vai definir uma nova função. Que pode ser o quê? A gente define gen. Então tem que ser diferente, não pode ser gen ID, porque é um dos parâmetros que ele tem. Então não tem que ser uma função diferente. Então definir gen. E o que isso aqui vai fazer? Temos uma palavra-chave que é object. Object vai fazer o quê? Vai pegar o objeto atual. Então, nesse caso aqui, quando ele vai olhar um por um. Então, é como se fosse o ponto .it do Ruby. Então, ele vai dar um ponto .it em cada um desses aqui. Então, ele vai pegar o primeiro. Object é esse aqui. Então, se eu pegar object.id, ele vai me retornar o número 1. Então, o que eu posso fazer? Object.gen. O que isso aqui vai pegar? Ele vai pegar o atributo, o objeto inteiro que está atrelado a esse objeto. Eu poderia colocar gen ID? Poderia, mas aqui seria só um número. O que eu quero quando eu faço esse .gen não é um atributo que está no esquema, então isso pode ser um pouquinho confuso. Mas onde ele está? Ele está declarado, entre aspas, na hora que você colocou aqui, belongs to gen. E o gen aqui has many movies. Então, na hora que você criou has many movies e você der um gen. Você pode dar um gen.movies e ele vai dar um array de todos os movies. Do mesmo jeito que o move, você pode dar um .gen e ele vai dar um objeto daquele gênero com todos os seus dados, o nome e o ID. Então, quando eu dou o gen aqui, é um objeto com... Opa, Sônia. Com tudo. E... Como sempre, você criou uma função, você tem que colocar ela aqui também para ele aceitar. Olha lá. Agora é um objeto com tudo. Só que, de novo, aqui é lixo. Isso aqui também não é necessário. Isso aqui não é uma coisa que você precisa. Se você pensar bem, talvez seja necessário só o nome. Então você pode vir aqui e dar um ponto. Name. Olha lá. Agora vai ser só um nome aqui simples, em vez de ser um objeto. Então, para acessar é mais fácil acessar a informação. Mas, se você quiser deixar outro jeito, que é assim, tem uma forma até mais simples de ser feita, que é colocar has1 gen. Que dá no mesmo. Dá literalmente no mesmo, que foi igual o hasMany aqui, eu boto o has1. Só que dessa forma você vai ter que colocar tudo. E olha lá, tem lixo. Então como a gente pode fazer para tirar esse lixo? Criar outra serializer. Então a gente pode vir aqui e criar também. Regenerate. Serializer. Gen. E inclusive eu vou criar até a do rating. Pra gente já ter de tudo.
Aí aqui no gênero, o que a gente pode fazer? Rating não, no gênero. A gente manda só o nome também. E no rating a gente manda todas as informações que ele tem, que é rating. Aí, sempre que esquecer, pode ir no esquema, bem simples de olhar aqui. Então tem grade, comments, user ID, movie ID. Então, grade, comment. E aí, de novo, user ID e journey ID a gente não é interessante. Como a gente pode ver aqui no user. Opa, não rodei. Aqui foi mandado o rating. Já foi tirado aquele lixo de baixo. E user ID nunca é útil. Não ajuda muito. Então o que a gente pode fazer é dar um has one user. Opa. E dar um has one movie. Ai. Oh, pera. Deixa eu botar do outro jeito. Objects.user. Aí. Um pequeno comentário. O hasMany não funciona quando é uma serializer chamando uma serializer de uma serializer. Então ela só funciona numa chamada, por assim dizer. Então como é que é a serializer do usuário chamando o hasMany, chamando os ratings, aí do dentro dos ratings vai ser chamado, ele não consegue, aí ele vai chamar isso aqui, ele consegue chamar serializer. Agora como eu estou chamando, ou seja, eu estou numa serializer, chamando uma serializer que chama uma terceira, a terceira serializer não consegue ser chamada. Por esse problema sempre é bom colocar uma funçãozinha. Esse é o único detalhe de quando você vai fazer muitas, tipo uma cascata, você está fazendo uma cascata de serialize, a terceira não consegue ser chamada. Aí é só você criar aqui user.name, que no caso, ou .id, aí user aqui, ou você pode até criar um objeto se você quiser, você pode vir aqui, criar um objeto e manualmente colocar id, user id, vírgula, name, object, user, name. Aí pronto. Aí você criou manualmente uma serializer. Só é necessário isso realmente numa cascata. Cascatas não são muito comuns. E realmente você não precisa de tantas informações. Quando é uma cascata assim, você precisa de informações bem mínimas. Então quando você está fazendo aqui dos rates, você só até quer saber. ID é sempre bom saber. Porque é o como a gente busca, é a chave primária, como vocês já viram. Então é sempre bom a gente ter. Então você manda o ID e a parte necessária, que é o nome. Por quê? Isso aqui, de novo, serializer serve para ajudar o front-end, mandar informações enxutas para ele. Por isso que e o usuário, ele tem outras coisas. Se você perceber que eu estou mandando um usuário que está um usuário com usuário. O usuário chamando outro usuário. Fica meio repetitivo? Sim. Aí aqui, a mesma coisa você pode criar para move. Move. Aí, bota aqui. Aí também tem um move aqui, com ID e o negócio. Aqui, como dá pra perceber, ficou até repetitivo. Olha lá, user 1 e D1. Por quê? Porque eu estou vendo os usuários, todos os ratings dos usuários, com aí o rating tem o seu usuário. Que foi justamente essa informação aqui que foi usada para filtrar e achar qual era o rating desse usuário. Então a serializer já filtrou. Então esse usuário nem é necessário. Isso já é repetitivo. Pode tirar esses dois e deixar assim. Então a gente tem, não vai ficar repetitivo, a gente não vai ter, o rating é do usuário tal, não, mas o usuário tem esse rating e essas são as informações. Eu não tenho que voltar aqui ao rating do usuário. Que isso foi o jeito que o banco de dados encontrou o rating. Acabou. Então com isso aqui ficou bem sucinto.
Se até olhar Move, tem mais coisas. Tem o Journey. Se quiser colocar aqui, pode. Mas, de novo, pode não ser necessário. Porque você vai realmente precisar do Journey nesse contexto, na hora que eu estiver chamando todos os usuários para ver todos os comentários, para poder, sei lá, criar uma listinha de, ah, não, usuário tal tem esses comentários, aí comentário desse filme. Eu preciso falar que esse filme tem esse gênero? Não, não preciso mais. Eu podia deixar esse filme como um link para a página do filme. Aí na página do filme eu faço uma outra requisição, que é a requisição de todos os filmes. Então colocar aqui poderia ficar poluindo. Então deixa sucinto, coloca as informações que você realmente precisa, principalmente quando é um caso de cascata desse aqui. Nos outros casos pode deixar todos, um caso só, uma serialize chamando outra. Pode deixar o jeito que a serialize chama, com has one e tal, tudo bem. Numa cascata não. A cascata bota bem sucinto o que você quer. Aí com isso temos todas as serializes. Tem usuário, né? Rating não precisa de, eu nem criei uma controller para rating, porque você não precisa saber no meu banco de dados, no meu site que eu estou fazendo assim na minha cabeça, você não precisa dos comentários, e na maioria das vezes não, sem usuários para fazer esses comentários. O comentário tem que ser de um usuário. Então eu nunca vou precisar saber todos os comentários, às vezes. Então acabei nem criando, então tem move e tem o journey. Que às vezes eu posso criar uma listinha de um filtro de escolha seu filme pelo gênero tal. Aí você escolhe seu gênero, que está pela serializer aqui. Nome desse, ó. Alguma dúvida? Aí Entendi, continuando. Tadinho. Aí, Daniel. De boa. Isso é o fim do serializer. Agora vamos entrar em Active Storage, porque ele vai precisar de serializer, mas o serializer assim bruto, acabou, é só isso. É um jeito de filtrar, você pode criar funções. E com isso aqui, com esses aqui, desse jeito você pode criar várias chamadas, assim, personalizações que você quer, criar novas variáveis aqui para passar informações. Mas sim, pode deixar sucinto que é sempre o melhor caminho. Que isso aqui, o serialize é para deixar para facilitar. Agora Active Storage, vou cancelar aqui o Rails S. A primeiro, o que é Active Storage? Vocês podem ter visto que a gente tem nesse banco de dados várias coisas. Tem a nota aqui, a grade, tem comentário, ou seja, tem strings, tem ints, tem booleanos, né, que é a grade. Mas cadê imagens? Cadê documentos? Como a gente pode colocar uma foto? O usuário aqui, eu quero ter uma foto de perfil, a foto lá da Netflix, uma foto de perfil do GitHub. O filme. Eu quero que ter várias cenas, aquelas cenas lá do trailer, aquelas fotinhas que você tem. Posso colocar um vídeo, talvez? Tem várias coisas, várias informações que pode ser necessário, pode ser interessante ser colocado. Que muitos sites precisam, né? Como a gente faz isso? Active Storage. Não precisa colocar nenhuma gem. É só você rodar o comando Rails Active Storage e install. Você vai instalar o Active Storage, porque por padrão ele não vai estar instalado, porque não é sempre que você precisa, né? Não é todo o site que precisa, mas muitos precisam. E agora ele copiou aqui, ó, copiou uma migração. Vamos lá ver. Migração. Bom. O que você fez essa migração? Isso aqui, eu não vou entrar a fundo, porque não é um propósito, mas é isso aqui que está fazendo a mágica, que o Rails faz a mágica, para colocar pra gente as imagens. Então, nos blobs e no attachments, ele vai fazer o quê? Ele vai poder adicionar as imagens, adicionar o link, sempre é um link. Toda imagem, todo vídeo é sempre um link. Que você vai poder acessar eventualmente e ele vai guardar mudanças que foram feitas e vai armazenar de forma segura. Com isso aqui pronto, a gente pode começar a realmente mexer no Active Storage. Vou fechar aqui que não precisa mais. E a gente primeiro você tem que pensar, se você quiser uma imagem
ou múltiplas imagens. Quando eu falo imagem, pode ser documentos, vídeos, qualquer coisa. Mas uma ou múltiplos, que isso faz diferença. Quando for colocar uma, vai ser só o link em si. Quando for colocar várias, vai ser um array de vários e vários links. Aí a primeira coisa que você vai fazer é ir na moda que você quer. No caso, eu vou começar com uma só, para ser o mais simples. Então, eu quero uma foto de perfil. Eu venho aqui e bem em cima lá aqui do has many, eu vou colocar has one, has many has one, parecido com esse aqui. E a gente vai colocar attached. Então a gente vai falar aqui, atrelado a essa model. Como essa model tem uma string, tem, sei lá, pode ter string, int, agora vai ter um link atrelado a ela. E agora a gente pode colocar literalmente a variável que você quiser. Mas claro, variáveis têm que fazer sentido. Eu quero uma foto de perfil, então profile picture. Pronto. Vou até copiar aqui que eu vou escrever mais uma vez essa palavra. Com isso aqui, você já pode dizer que tem. Então, até se eu dar um Rails C, eu ponho aqui em user, ponto. Aí eu pergunto, user.first, que é esse usuário aqui. Eu posso perguntar se ele tem algo atrelado. Espera, eu escrevi errado. Ah, não, eu teria que reiniciar o negócio. Depois eu mexo nisso. Deixa eu terminar a configuração. É mais simples. Com isso aqui, o usuário já vai ter um profile picture atrelado. Aí... lembrei. Perdão. Faltou só isso aqui. Tem que colocar profile picture. Fiz bobeira. Como a gente criou uma migração, a gente tem que rodar essa migração no banco de dados. Perdão. Rails DB Migrate. Sempre que tiver uma migração nova, roda. Senão não vai funcionar. Fazer besteira que nem eu. Pronto. Então a gente pergunta user.first, ou seja, a gente vai pegar um objeto, um usuário, perguntar profile picture, que é o atributo que a gente colocou na model, e vai perguntar se está algo atrelado lá. Ele vai falar false. Não tem. Porque a gente realmente não colocou. Então só isso aqui já criou uma nova função, por assim dizer. Um novo parâmetro aqui para ele. Novo parâmetro. Agora, a gente vai ter que acessar na controller. Só para isso aqui, a gente não vai mexer agora, mas sempre é bom colocar. Aqui eu acabei nem criando, mas nesse privado aqui, isso aqui eu só fiz para mostrar para vocês serializers. Então aqui vai ser user parents. Isso aqui é o que? Se vocês lembram direito, esse privado aqui, user parents, são os parâmetros que a controle é permitida. Aqui não tem create, delete nem nada. Que era realmente só para mostrar exemplo aqui para vocês visualizarem. Mas nesse parâmetro aqui, esse permite aqui, que como foi criado no Django, que foi realmente usado em create update, são os parâmetros que são permitidos passarem. Então aqui eu tenho que permitir, eventualmente, eu colocar uma imagem. Então eu venho aqui e coloco profile picture. Só para, eventualmente, que vai ser necessário, então na hora que você quiser mudar sua foto de perfil, você faz tudo pelo front-end. Eu vou lá e falar, não, eu quero colocar minha foto aqui do meu computador. Então eu tenho que mandar uma requisição, que vai ser mandada aqui. Então só lembrar de colocar isso aqui assim que você está mexendo no Active Storage, para não ter problemas no futuro. Isso aqui já morreu. Agora, com isso aqui, nós temos que visualizar. Porque mesmo aqui eu podendo ver, ó lá, Profile Picture Attached,
Eu não consigo ver se eu rodar o Rails S aqui. Sônia, user. Não tem nada aqui. Não tem. Aí eu poderia então, chegar na Serialize e botar então has one attached. Já vou falar que não vai funcionar. Não dá pra fazer isso aqui. Pode ser um pouquinho chato, mas você tem que criar uma funçãozinha para poder acessar aquela migração. Porque isso não está salvo só assim, numa string. Isso aqui está salvo nessas tabelas aqui, que é no blob, nos attachments. Por causa disso, a gente tem que percorrer a rota inteira e acessar. Como a gente pode fazer isso? No Serialize. É diferente para quando tem um e quando tem múltiplos. Então, has one attached é desse jeito que eu vou fazer. Tem alguma dúvida até agora? Para continuar fazendo a função aqui? Daniel? É Daniel, né? Não, tranquilo. Então, vamos definir uma nova função. Nessa função, por padrão, a gente coloca o mesmo nome. Opa. Digitar. Profile Picture. E bota underline URL. É por padrão, a gente faz no Struct sempre assim. Que é um jeito fácil de entender. E o que a gente vai fazer? Tem que acessar a rota, que isso aqui é uma decorebinha, mas depois daqui a pouco vocês decoram, que é rails.application.routes.url helpers.rails blob tudo isso aqui está dizendo o caminho que ele tem que chegar para acessar onde isso aqui está salvo no banco de dados, que é aquela migração que a gente copiou, e ele poder realmente acessar o link dessa imagem. E aqui, com isso aqui tudo acessado, a gente vai e pega objects, que de novo é o jeito que é a variável que a gente usa aqui para saber qual é o valor, qual é o objeto que a gente está pegando, ou seja, o objeto atual é o ponto .it, então esse aqui, a Serialize vai fazer, o objeto vai ser tanto esse objeto, então cada um desses vai ser chamado. Então, object ponto, que nem a gente tinha feito aqui no Rails C. Aqui. Esse aqui é um objeto, user.first. Aí você vai e manda um profile picture. Profile picture. Aí agora para garantir não ter problemas, você tem que colocar aqui por segurança only path. Se não me engano, isso aqui pode ocorrer em um loop de busca, pode dar problema. Only path true. Isso aqui. Na verdade, se não colocar um onlypath, eu acho que ele nem roda. Ele nem roda? Ele dá erro. Ok. Então aqui só coloca aqui. E com todo esse comando aqui, a gente vai mandar, e de novo, tem que colocar aqui, senão é inútil. É só uma função criada e nunca chamada. Com isso aqui, a gente vai mandar. Pra quem está mexendo com o Ruby agora, pode se achar estranho, mas isso aqui na verdade é um return. O return está implícito. Rails, o Ruby, deixa returns. É assim, se você tiver uma função, a última linha dessa função tem um return escondido lá. É literalmente isso. Então se eu colocasse outra coisa aqui embaixo é o return. Se eu botasse o 9 embaixo, ele ia retornar o 9. Aqui está o return. Se eu botar aqui. Eu queria colocar isso depois, mas dá erro de verdade. Só que isso aqui, que nem eu tinha feito aqui, ó. Aqui não tinha nada atrelado. Como não tem nada atrelado, isso aqui pode dar um erro de busca. Eu achei que só ia retornar nada, mas realmente dá erro. Então você tem que colocar um if. Você tem que perguntar, então, se realmente está atrelado. Então, if object .profile picture .attached. Então, se isso aqui for verdade, a gente manda. E agora você vê que foi nulo. Por que foi nulo? Porque ele entrou nesse if, deu false, ele não entrou no if. Então ele entrou, vamos dizer assim, no else.
E nesse else tá um return vazio, então é return null, que é o return de nada, ou nil. Nil. Aí. Então isso aqui tudo tá implícito. O Ruby é assim, realmente é bom acostumar. Ele tem um demais. Então, e tem outra forma que é um pouco mais interessante de fazer, mas pode ficar um pouquinho confuso, por isso que eu fiz desse jeito aqui, que é até mais parecido com Python. O if você pode colocar aqui no final. Aí você nem precisa do end. Pronto. Então, isso aqui, se isso aqui for verdade, você bota o if no final. Aí vai funcionar de boa, vai continuar sendo nulo, porque não tem nenhuma imagem atrelada. E... eu acabei de lembrar, eu esqueci de pegar uma imagem. Deixa eu pegar uma imagem qualquer aqui na internet. Imagem. Vou pegar uma imagem, olha que imagem linda. Vou pegar a imagem bem simples, se vocês quiserem fazer. Você vai salvar a imagem. Como? Você tem que fazer o download dela e salvar no lugar, então. Aqui no meu caso, extract, paytraining. Sempre salva nessa pasta público. Salva lá. Quando ele salva aqui, a gente pode ver aqui no público. Tem aqui ele, uma imagem bonitinha. Que é aqui, ó. E a gente vai ter que passar isso aqui para poder realmente ter uma imagem, né? Para fazer sentido o que eu estou fazendo. A gente coloca isso aqui pela seed, porque a gente não tem para front-end por enquanto. Então vamos lá, no db, seeds, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar só na primeira, então. Primeiro a gente localiza o objeto, user.first. Esse aqui é o primeiro usuário. Que você poderia ser qualquer coisa, podia ser um find, que você procura por ID, pode ser um find by, que aí você coloca, sei lá, name, aí você queria se fosse usuário de user1, qualquer coisa assim. Deixa até assim. E como você adiciona? Isso aqui também é bem chatinho, que nem esse... Deixa eu até fechar isso aqui, já foi usado. Que nem toda essa decoreba aqui, que pode até ser simplificado. Você pode deletar isso tudo, deixar só o Rails Blob Path e ali em cima você coloca include. Que o jeito que isso aqui está funcionando é basicamente ele está incluindo isso aqui para funções que pertencem a essa rota. Então, esse Rails Blob Path é uma função desse URL helpers que está dentro do routes, que está dentro do application, está dentro do Rails. Aí ele consegue localizar e se simplificar, porque, por exemplo, uma coisa pode não ter uma imagem, você poderia ter várias vezes essa função. Então ia ter várias vezes tudo isso aqui repetido, não precisa. Fica resumido, fica mais enxuto. Alguma dúvida? Tranquilo. Agora na seed, a gente coloca o quê? De qualquer forma que você quiser para localizar um usuário, no caso usuário porque é o exemplo, mas qualquer coisa. A gente vai rodar. Rodar não, né? Usar os comandos. É attach. Não, profile picture primeiro. Então a gente está acessando o profile picture, que no caso não tem nada, então a gente vai dar um attach. E se tiver, só um detalhe, não vai dar erro. Se não tiver nada atrelado, e como esse aqui é um res1, vai sobrescrever, só isso. Então você não precisa deletar o antigo, você pode só dar um attach. Pau, o antigo sumiu. Claro, você pode colocar um if, né, para garantir que não seja sobrescrito, se for o que você queira. Mas isso aqui é um fato. Vai sobrescrever se você não tomar cuidado. Então você vai dar um attach. E agora é basicamente decoreba de novo. Mas realmente, essa decoreba aqui é pouco vai usar. Então, io, que é iostream, file, aí você vai abrir um arquivo. Open. E agora vai ter que mexer com path. O path relativo. Isso aqui pode ser um pouquinho complicado. Se eu não me engano, se você colocar aqui, copiar o path relativo do arquivo que você quer, que é essa imagem aqui. Opa. O path relativo.
vai dar certo. Não vai não. Esquece. Ele copia um pouco errado. Você tem que colocar ponto barra primeiro. Que ele vai pegar da pasta atual. Então ele vai pegar da pasta onde ele tá, que é a pasta, tipo, a pasta aqui do trainee. Dessa pasta, ele vai abrir a pasta public, que é essa pasta, e vai acessar esse nome todo aqui, feião. Depois que é o nome da internet aí. Com isso aqui, você abriu o arquivo. Aí, depois desse parênteses aqui, não no último. Então no meio, tudo tá dentro do attach, desse parênteses attach. Você vai ter que reescrever o nome do file. Fica um pouquinho repetitivo, mas é. Então file name, você vai colocar o mesmo que está aqui, esse depos JPG. Tudo até com o tipo de arquivo, que é um JPG. Dentro de uma string. File name e tal. E pronto. Aqui você atrela uma imagem que está dentro do seu... que está salva na pasta public, ou se quiser criar uma pasta de imagens também. Mas normalmente é salva dentro da pasta public. Então dá um Rails. TB reset. Não deu nenhum erro, né? Então não fiz bobeira aqui. E a gente pode dar um Rails S. E agora no usuário de nome 1, usuário 1, quer dizer, nós... Ó, tá vendo aqui? Que o usuário 1 não tá nem aqui no topo. Ele caiu porque toda vez que você atualiza alguma coisa no banco de dados, ele cai pro final. Então isso aqui é basicamente... O banco de dados é uma filazinha. Você foi atualizado, você joga pro final. E aqui, ó, temos todo esse link aqui, que é uma string. Então a gente pode tirando a string, pega todo o resto. Isso aqui tá rodando onde? Rodando. Você tá vendo que são barras? Isso aqui, ou seja, são caminhos. Isso aqui é literalmente igual a esse aqui, HTTP localhost. Então, se você quiser visualizar se a imagem está certa, você vai acessar o localhost 3000. Não vai ser a API v1, vai ser o pronto barra mesmo. E você vai colocar todo aquele link. Opa, aqui eu botei 2 barras. Uma barra menos. Eu peguei uma imagem corrompida da internet, mas deu pra ver que ela foi baixada. Achei estranho. Já deu isso pra você, Nicolas? Eu acho que eu peguei uma imagem corrompida. Nossa. A imagem tá corrompida. Nossa, mas é maluco. Mas... deu pra ver que funcionou. É a mesma imagem que stock for Hands Holding the Sun. É a imagem. Eu só escolhi uma imagem corrompida. E... continuando, eu vou pegar umas imagens depois. Vamos passar na parte agora quando são múltiplas coisas. Vamos colocar nos movies. Has many. Attached. Aí a gente quer o que? Images. Então são tipo imagens, só imagens do filme. Imagens promocionais, qualquer tipo de coisa assim. É bem similar ao primeiro. Só que agora quando a gente for na controller, que nem a gente teve que vir na controller aqui, no privado aqui, vai ter uma pequena diferença, né? Aqui são movies. Em vez de você colocar aqui que nem profile picture, você vai colocar os movies. Só que assim daria erro. Por quê? Isso aqui ele está falando que é uma variável. Só que movies não é uma variável simples, vamos chamar assim. Isso aqui é um array. Como eu falei, quando você fala o has one, é só um link, é só uma string. Aqui é um array, então você tem que tirar o movies. Você vai ter que falar que ele é um array. Você tem que explicar pro Rails, senão ele vai dar problema, vai dar erro. Essa é a única diferença, que é interligado se você quiser colocar has one ou has many attached. Aí coloca aqui para não ter nenhum tipo de erro. Aí com isso aqui, já está permitido, não tem nenhum problema, não precisa mais mexer em controle. A parte de controle vai ser uma outra aula de como passar pelo front-end,
que é só para colocar logo, senão vai dar uns erros, pode ser chato de debugar. E é tão simples para fazer logo agora, você já configura todo o Active Storage já. Com isso aqui, vai ter o ResMan Attached e colocou lá no negócio. Temos que criar a função. Só que vai ser uma pequena diferença. Na função aqui do usuário da Serializer, a gente só meteu aqui para retornar direto isso aqui. Só que, ó, está implícito o return. Só que agora a gente não pode simplesmente retornar. Porque não é um link, é um array de links. Então, e principalmente por causa disso aqui, ó, esse Object Profile Picture vai ser... Ele vai ficar mais qual deles? Porque isso aqui é um array, isso aqui não pode ser um array. Tem que ser um objeto para ele entender e poder destrinchar isso aqui e pegar o link lá no blob path. Dá para fazer isso de forma simples, então def. Opa. Eu botei aqui no Serializer, perdão. É que tá tão colado, mas não pode confundir não. O ResMan você tem que colocar na model. ResMan Attached na model. Que nem no user, ResOne Attached na model usuário. Agora no Move, a gente vai no Serializer de Move. Vamos criar agora a rota, a URL, para poder acessar essa informação, esse link. Chamar então de images URL, nome padrão, a gente vai criar. E agora a gente tem que colocar o if realmente por cima. Então, object.images.attached. Então aqui, se tiver pelo menos uma, isso aqui já vai dar true. Então, se tiver alguma coisa assim atrelada, eu quero que você... Vou copiar aqui porque é muita coisa para escrever. Vamos incluir aqui no topo isso aqui. E a gente faz o Rails Blob Path. Só que nem eu falei, aqui a gente vai fazer o quê? Object.images não dá, porque isso aqui é um array. Então a gente tem que destrinchar, então o que a gente vai fazer? Depois do if, nós vamos criar uma funçãozinha que é isso aqui que é o array, ponto it. Então a gente vai destrinchar. Então, para todas as imagens que estão, todo esse array, a gente vai destrinchar ele, pegar para cada um deles aí pode ser chamado do jeito que você quiser, pode ser image no singular, que é images image. Tudo bem. Do image. Agora sim, a gente pode dar o Rails Blob Path e fazer o que dá o image. Então ele vai pegar para cada uma das imagens que está dentro desse array, ele vai destrinchar o path dele no blob lá, pegar o link dele certinho e vai nos retornar o certo. E, claro, only path. True. Só que desse jeito aqui, estava retornando já um. Mas agora são vários. Eu não posso ter vários returns. Só que eu vou ter que retornar tudo de uma vez. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que armazenar toda essa informação. Então eu posso vir aqui, antes de tudo, eu declaro uma variável, um array. E toda vez que isso aqui acontece, eu dou um array. .append. Não precisa colocar os parênteses se não quiser. Se você der só um espaço, isso aqui é entendido pelo Ruby. Pelo Ruby mesmo, a linguagem não é o Rails, não é a framework que a gente está usando. Então a gente vai colocar no array todo link da imagem, de cada uma das imagens daqui. E depois que esse if acabar, depois que o loop acabar, ele vai sair do if, e você pode retornar o array, que é só colocar array aqui no embaixo. Então, se não tiver nenhuma, esse aqui é um jeito... Se você quiser colocar isso aqui dentro, pode. A única diferença é, se você colocar aqui dentro, esse array vai ser retornar, nunca foi declarado. Porque o if não vai entrar no if. Então o array não vai ser declarado. Porém, Ruby entende que coisas não declaradas são igual a nil. Se você não declarou, vai ser nil. Então você pode fazer assim.
não tem problema. Você pode deixar assim. A única diferença é, se você fez assim, quando não tiver nenhuma imagem, é um array vazio. Se você fizer assim, quando não tiver nenhuma imagem, é um array nulo. Só isso a diferença. Eu vou deixar um array vazio, que é o jeito que eu acho mais interessante. Com isso aqui a gente pode até visualizar os filmes. Olha lá, não tem nada, por quê? Você tem que colocar aqui. Olha lá, array vazio, que nem eu falei. E se você deixar aqui dentro, array nulo. Quer dizer, a variável é nula. O jeito que você quiser. Deixar assim de cima. Isso, claro, tem que só deixar padronizado com com a empresa que você estiver trabalhando. Aqui na Struct, eu não vi ninguém obrigando um jeito ou não sei, Nicolas. Eu já vi sendo usado das duas formas. Não tem nada de nada, É. não tem um padrão. Então, aqui você pode deixar. Eu prefiro deixar assim, só para deixar sempre ser no array. Deixar, tipo, linguagens tipadas, não sei se já mexeu uma, tipo C, alguma coisa. Linguagem tipada, array vai ter que ser uma lista sempre, um array sempre. Então, deixa assim. Ou é um array vazio ou um array com várias coisas. Nunca vai ser ou um array ou um nulo. São tipos diferentes de atributos. Às vezes não é legal deixar assim. Então, deixar assim. Olha lá, tudo vazio, por quê? Não adicionamos nada. A gente pode ir na seed. Vamos pegar uma imagem que não esteja corrompida. Vamos torcer para os pinguins. É aqui eu vou colocar pinguim. Ping. Eita, ela tá corrompida. O meu PC não deixou nem pesquisar. Caraca. Deixa eu pegar uma imagem que eu já... Já peguei uma imagem de professor de matemática para um trabalho. Essa aqui, não. Essa aqui. Vamos lá. Não vai estar corrompida, a gente confia. Prof. Olha lá, não está corrompida. Agora a gente vai na seed. Igualzinho foi feito no de cima, se quiser que tá até um Ctrl+C, Ctrl+V, olha lá. Igualzinho. Só que agora não é do usuário. É do move. Então move.first. Profile picture. Não é profile picture, movies. Movies. Attach. E agora não é esse link aqui. Era o prof.j. Acho que era JPG. Aqui, ó, JPEG. E o file name com o mesmo nome. Pode rodar, dar o Rails reset aqui certinho. Deu algum erro. Peraí. Ah, era. Ah, eu digitei move. Has many attached images. Então aqui tem que ser images. Ninguém tá prestando atenção, deixando eu bancar o idiota. Tem que deixar o mesmo, tem que ser o mesmo nome que você colocou lá, sempre. Senão não vai funcionar. E agora a gente pode tentar visualizar. Aqui eu só coloquei uma por enquanto, mas... Olha lá. Agora que nem você pode ver, aqui é um array, que tem no caso só um. Antes era só uma string, que só tinha uma. Então você pode até ver aqui, user. Olha lá, é só uma... Não é um array, é uma string direto. E aqui é um array de vários. Então se eu quiser colocar mais, eu vou poder colocar. E agora vamos visualizar isso aqui. Dá um Ctrl C. Só vim aqui. Localhost. Ah, é. Agora não, a imagem não está corrompida. Depois eu reiniciei esse PC para tirar os vírus. Ai, ai. É que nem você viu, ó, a imagem igualzinha à imagem que você quer. Então na hora que você for mexer no front-end, é só você colocar localhost. No caso, não necessariamente localhost, né?
Localhost é o quê? É o servidor local, o seu PC. Quando você lançar um site, você vai ter, sei lá, o seu próprio negócio. Então, nesse caso aqui seria o quê? Seria a Brasil Júnior e o link. Aí a gente acessaria a imagem, que não vai ter porque não tem essa imagem. Então vai ser todo o endereço do site que você está usando com toda essa loucura que foi mandada pelo banco de dados. Uma dúvida? Se quiser colocar mais imagens aqui, ó, vamos torcer para não tá match. Pode falar, tô colocando aqui só mais uma imagem só para vocês visualizarem duas. Match. Oi, oi. Oi, tá de boa aqui. Então aqui temos, ó lá, duas bonitinho. Que é essa aqui, ó, é o match WebB, que vamos torcer para de novo não estar corrompida. Ó lá. Não está corrompida, ainda bem. E é isso. Deixa eu até ver aqui se tem algum detalhe que eu posso falar também. Não, tá certinho. E isso foi toda a parte de Serialize e a parte de Active Storage. Não precisa testar nada, porque se você quiser começar a criar testes, você pode até tentar, mas não é necessário, porque você vai testar o quê? Ah, se realmente você criou uma Serialize e está mandando só o que ela mandou. Só que é mais fácil você mandar isso errado, criar um teste. É tipo testar o que você já está fazendo. O teste seria redundante. Então, Serializer não precisa mexer com teste, só coisa boa. Aí, mas nas aulas mais da frente, vocês vão aprender a criar uma função, que nem tem esse create. A gente vai ser um create image. Ou um adicione image, um nome aí que você quiser. E a gente vai poder adicionar a imagem a partir da permissão que a gente deu aqui, né? Então, profile picture é uma string, enquanto move é um array. Tá certo então, eu acho. Eu te dou a palavra aí, Nicolas, se tiver algum aviso. Tá, eu tinha mandado no Slack